Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Corsino e nós vamos falar um pouco sobre o armazenamento de medicamento. Para que nós possamos armazenar medicamentos, nós devemos ter todo um cuidado especial para a gente garantir que esses materiais, esses produtos farmacêuticos, tenham toda uma garantia de manutenção das suas integridades físico-químicas e também da integridade das suas embalagens e de seus demais correlatos. É importante que nessas áreas de armazenamento de medicamento, que nós tenhamos um manual de boas práticas para que a gente garanta que todos os profissionais que atuam naquela área possam executar, né, os seus trabalhos de forma adequada a garantir a segurança de suas ações. É muito importante nós termos um cuidado especial com os medicamentos, devido a estes produtos terem uma característica de prazo de validade, por exemplo. E o que acontece? Quando nós temos um medicamento em que ele tem um determinado prazo de validade e esse medicamento ele não é armazenado de forma adequada, pode haver uma perda desta validade devido à perda das características físico-químicas e da propriedade farmacológica daquele medicamento. Assim, para que a gente garanta que essas coisas não ocorram, é necessário que o profissional farmacêutico desenvolva um manual de boas práticas de armazenamento de medicamento e, além disso, que faça o treinamento de todos os profissionais que atuam na área de armazenamento. Assim, é possível que, mediante a esse manual, se elaborem procedimentos operacionais padrões aos quais os profissionais que trabalham naquela área sigam de forma a padronizar e evitar que os processos de trabalho saiam de forma inadequada e assim a gente tenha perda desses produtos. Uma das grandes características a serem observadas para garantir uma boa prática de armazenamento é a garantia da estabilidade do medicamento. Como nós sabemos, os medicamentos são produtos químicos aos quais eles estão dentro de uma formulação, uma preparação, o que nós chamamos de forma farmacêutica, onde nós não temos apenas o princípio ativo. Desta forma, é possível que durante o prazo de validade desse medicamento aconteçam reações entre o princípio ativo e outros componentes da fórmula daquele medicamento, e assim a degradação, né, natural daquele produto. E aí, para a gente garantir que esta degradação não ocorra de forma desordenada e aí nós tenhamos uma perda do prazo de validade, é importante nós mantermos o ambiente adequado de forma a termos o controle de temperatura, de umidade, por exemplo, e aí a gente garantir as características mínimas, né, tanto intrínsecas, que são da própria formulação, quanto extrínsecas, como, por exemplo, da embalagem, da própria embalagem primária ou da embalagem secundária. Assim, quando nós seguimos todo um procedimento adequado, como os descritos no manual de boas práticas, nós estamos garantindo que esse produto esteja apto a ser utilizado para o tratamento de algum indivíduo. Desta forma, nós estamos garantindo que o produto que chega até o paciente seja um produto de boa qualidade e que vá realmente ter a efetividade que se espera quando utilizado para o tratamento de alguma doença, por exemplo. Nós temos também que entender que todo produto farmacêutico vai ter as características que nós chamamos de fatores intrínsecos. Ou seja, dependendo de qual é o tipo de medicamento, qual é o tipo da molécula que nós estamos trabalhando como princípio ativo, nós temos um maior ou um menor prazo de validade, por exemplo. Como também nós temos como fator intrínseco a estabilidade daquela molécula ou daquele princípio ativo. Isso vai fazer com que medicamentos tenham que ser armazenados em temperaturas diferentes. Por isso que nós observamos que alguns medicamentos podem ser armazenados à temperatura ambiente e outros, por exemplo, precisam ser armazenados em ambientes refrigerados.
Uma outra característica que precisa ser observada também pelos profissionais que atuam no armazenamento de medicamento é que algumas substâncias também se degradam mediante ao contato com a luz. São os que nós chamamos de medicamentos fotossensíveis. Assim, é preciso que esses medicamentos sejam protegidos da luz para evitar que esses produtos percam as suas características e as suas propriedades terapêuticas. É muito importante que os profissionais que atuam na área de armazenamento de medicamentos sigam expressamente as recomendações do fabricante, ao qual vem geralmente expressa nas embalagens desses medicamentos. E aí, com essa forma, nós podemos garantir tanto as características do medicamento, bem como a garantia daquele produto. Ao passo que, em uma eventual observância de qualquer não conformidade naquele medicamento, nós possamos, junto com o fabricante, ter uma resolutividade para que nós possamos garantir o armazenamento apenas de produtos adequados ao consumo humano. É muito interessante nós prestarmos atenção também que os medicamentos apresentam o que nós chamamos de fatores extrínsecos, ou seja, há uma correlação do que há de extra ao próprio medicamento, ao ambiente, na verdade. Então, os fatores ambientais às quais aqueles medicamentos estão armazenados, eles vão estar também tendo influência na estabilidade ou no prazo de validade deste medicamento. Um desses fatores é a própria temperatura daquele ambiente. Quando nós temos medicamentos armazenados em ambientes acima da temperatura indicada pelo fabricante, pode favorecer uma aceleração da degradação daquele medicamento e mesmo que aquele medicamento ainda esteja dentro do prazo de validade, não há uma garantia que realmente naquele medicamento tenha a quantidade de princípio ativo ainda necessária para fazer efeito do desejado daquele medicamento no paciente. E ainda temos o risco de, devido a essa degradação, tenha surgido dentro daquela formulação outras substâncias que possam ser graves ao consumo, como, por exemplo, em casos de alguns medicamentos que tenham degradação e essa degradação gere, como produto secundário, uma molécula tóxica ao consumo humano. Desta forma, somente a gente garantindo os fatores intrínsecos do medicamento, bem como os fatores extrínsecos dentro de um armazenamento, é que nós podemos garantir que aquele medicamento, aquele produto farmacêutico esteja realmente adequado para o consumo dos pacientes e da população em geral.